Mas, fundamentalmente, essa é uma história das catedrais que vai abordar a história das catedrais no Ocidente. E vai abarcar praticamente, ou basicamente, dois estilos de construção dessas catedrais, que é o românico e o gótico. Então, por isso, ela é uma história das catedrais, não a história ou história das catedrais. O princípio da arquitetura religiosa tem as suas origens na noção de que o lugar onde nós estamos é crucial para determinar aquilo em que somos capazes de acreditar. Então, logo, né, em grau considerável, o ambiente no qual o homem é criado, o ambiente ao qual o homem é exposto, constrói o indivíduo. E aponta de forma bastante nítida as diretrizes, né, que vão formar o seu caráter. As igrejas, elas são construídas com objetivos bastante claros. Elas têm como fundamento fornecer um local de deslumbramento e um local para um silêncio contemplativo. Elas servem para instigar uma espécie de sonho coletivo que busca um tipo peculiar de intimidade, que desperta o que tem de mais sério na nossa existência, que são fundamentalmente os pensamentos sobre finitude e sobre a nossa impotência perante a grandeza da natureza, perante a grandeza do próprio universo. O cristianismo ele acabou sendo adotado como religião oficial do Império Romano. Então, foi um paradoxo isso. E por fim, né, na decadência e na queda definitiva, a igreja cristã serviu como uma espécie de amálgama desse Império Romano que estava se destroçando. Logo, então, a religião que ajudou a fragmentar esse império, sobretudo por causa das afirmações que o cristianismo fazia em relação ao poder do imperador, ela acabou por fazer um papel oposto quando o Império Romano cai. Então, do ponto de vista cristão, sugeriram esses primeiros teólogos, né, esses teóricos, compreender melhor a Deus através da beleza seria algo absolutamente natural. E em contato com coisas bonitas, nós poderíamos entender alguma coisa desse refinamento, dessa inteligência, dessa bondade e da própria harmonia do Criador. As cidades, que até então eram o centro, começaram a diminuir, não só em tamanho, mas também em importância. Os centros passaram a ser justamente essas propriedades rurais fortificadas. Mais próximo desses nobres, mais próximos desses senhores feudais, mais do que cuidar dos seus afazeres religiosos, o clero passou a se envolver cada vez mais com intrigas políticas e assuntos mundanos. Com a afirmação que se fazia, essa afirmação renovada da fé, novas igrejas foram construídas nos monastérios, como símbolos, então, de afirmação dessa devoção nova a Deus. E as ordens por toda a Europa, vendo isso, passaram a realizar construções do mesmo tipo, utilizando essa arquitetura mais simples e mais reforçada. Quem batizou esse estilo de românico, com base na arquitetura romana, foi Charles de Geville, por volta lá de 1820. Tá? Mas foi quando o arqueólogo Arcis de Calmon começou a aplicar esse termo de forma mais regular, na medida em que se estudavam essas catedrais romanas, né? E que o termo românico ficou mais forte, tá? Então, olha bem, foi lá no século XIX que a gente começou a chamar esse estilo de românico de fato. Elas retratam basicamente imagens de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo, ou passagens bíblicas, ou um pouco mais tarde dos reis que eram devotos, né? Ou de pessoas que eram extremamente devotas e acabaram, inclusive, de uma forma ou de outra, com o tempo, sendo canonizados. A partir do século XII, então, existe uma mudança geral, de novo, tanto econômica quanto estética. O desenvolvimento dos meios tecnológicos agrícolas da época gerou uma espécie de excedente, e isso amplia ainda mais as relações que existiam no comércio. Com essas novas ideias de construção, também surgiram novas necessidades profissionais. Então era comum que, quando uma nova igreja fosse erguida, né, quando saía a notícia de uma nova igreja a ser erguida, principalmente as catedrais, os operários se mudassem para as redondezas da obra. E o florescimento do gótico, ele se deve também a um longo período de relativa prosperidade que se teve no norte da Europa. Então, quando essas obras chegavam ao término, os custos eram simplesmente incalculáveis. Incalculáveis. O fato é que quando a reforma acontece, ela deixa muitas catedrais vazias, muitas igrejas vazias. Ela se opôs a todo e qualquer tipo de manifestação religiosa que ostentasse
E as catedrais são um exemplo de ostentação maior, né? Ela se opôs a todo e qualquer tipo de manifestação religiosa que não fosse em essência individual e íntima. Há uma mudança para uma crença em uma entidade mais próxima dos homens e mais bondosa, uma entidade que se espelhava na harmonia, que se espelhava na grandiosidade desses novos templos que estavam sendo construídos, né? Escolhido o mestre de obra, tá, o responsável, né, e aprovado o projeto, tá, o mestre de obras era contratado por um ano ou por toda a vida, dependendo da decisão dos sacerdotes, né, do tempo que aquilo poderia levar e da confiança que eles tinham no mestre de obras. Os arquitetos e os artistas do gótico tiveram que recorrer a todo tipo de inventividade, a todo tipo de conhecimento, e de certa forma eles revolucionaram a engenharia da época. Então quando tu entra num ambiente desse, o mundo se abre. É um universo que explode na tua cabeça, em todos os sentidos. Aliás, a cor, ela se espalhava pelos detalhes, não só na arquitetura, mas também nas esculturas. E isso potencializava essa cor, potencializava a luz. Assim como no românico, o gótico também tem inúmeras variações locais, tá? E em Portugal, depois, tu ainda tem mais uma coisa que é o gótico chamado gótico manuelino. E no gótico manuelino, tu ainda tem muitas referências náuticas. Então, tu tem vários estilos de gótico, tu divide ele em gótico primitivo ou protogótico, divide ele em gótico pleno ou gótico clássico, divide em gótico tardio. Então, tu tem várias formas de difundir esse gótico. No geral, o estilo é identificável, né? É bastante notável. E, de fato, dentro desse contexto, a catedral, então, funcionava como uma espécie de microcosmo iconográfico. Ele é um universo em si. Essa catedral começou a ser construída em 1163 e ela passou por 4 etapas de construção e por vários séculos, né? E essas 4 etapas foram finalizadas em 1345, portanto quase 200 anos depois. Uma grande obra de arquitetura, ela vai nos falar de um grau de serenidade, de um grau de equilíbrio, de um grau de força que nós, seja como criadores dessa obra, ou como simples observadores dessa obra, nós não conseguimos fazer justiça, né? Até porque são verdadeiras obras de arte. Porque as catedrais poderosas que são em suas estruturas de sustentação, né, elas fornecem paz, elas fornecem um equilíbrio impressionante quando tu ultrapassa a porta. Elas são como que elementos de afirmação de fé. E, fundamentalmente, elas são elementos de fundamentação da esperança, mesmo que nos momentos mais desesperados.